nós vamos ter 3 tipos básicos de costumes, que são aqueles que antecedem a lei, aqueles que estão de acordo com a lei e aqueles que são contrários à lei. A gente tem termos em latim para isso, certo? Então, nós temos o costume praeter legem, que é um costume que existe e a lei não trata de nada naquele sentido. Então, o costume praeter legem, normalmente, ele antecipa a lei. Quando for criada uma legislação, uma norma sobre aquilo, normalmente seguirá aquele costume. Por exemplo, existem locais que têm costumes próprios para medição de sacas de alguma coisa. Enfim, não contraria a lei, porque a lei não determina nada naquele sentido. É comum a gente ter costumes, cada local vai ter o seu costume de acordo com a sua sociedade, certo? Os costumes praeter legem são aqueles que não estão em lugar nenhum, não estão positivados, eles existem, as pessoas utilizam, acham que é uma obrigatoriedade, mas eles ainda não, eles são apenas costumes, eles não têm nenhum respaldo jurídico, certo? O costume praeter legem, ele antecipa a lei. A lei ainda não existe, mas o costume já define o que deve acontecer em determinada situação. O costume secundum legem é aquele costume que está de acordo com a lei. Ou seja, nós não podemos sair por aí sem roupa. Perfeito. Existe a lei que diz que a gente não pode sair por aí sem roupa. Não que diz isso, mas que proíbe, né? Que classifica como contravenção, como crime, enfim. Eu não posso simplesmente sair sem roupa andando por aí. Então, o costume secundum legem é aquele que tem um respaldo jurídico, um respaldo legal. E, por fim, nós temos o costume contra legem, que é o costume negativo. Costume negativo é aquele costume que contraria a lei. É o costume que vai contra a lei. As pessoas estão acostumadas a fazer, muitas vezes acham que é permitido, mas na verdade não é. Exemplo clássico no Brasil é o jogo do bicho. O jogo do bicho é a coisa mais comum. Numa esquina, em toda esquina a gente sabe que tem, a polícia sabe que tem, o Estado sabe, mas é uma contravenção. Não é permitido o jogo do bicho, porque, enfim, existe lá toda uma regulamentação sobre jogos de loteria e jogos de sorte e de azar. Então, vejam, é um costume contrário à lei, mas que é costume. Existe e as pessoas fazem uso, digamos assim, elas fazem o jogo, jogam, né, enfim, jogam o jogo do bicho achando que é a coisa mais normal do mundo. Vejam, no Brasil, o costume que contraria a lei, ele nunca vai ser feito pelo ordenamento jurídico. No entanto, a gente sabe que ele existe. Então, esses 3 tipos de costumes vão ser classificados de acordo com o seu posicionamento perante a lei. Ou não existe nenhuma lei e ele acaba preenchendo uma lacuna naquele sentido, ou existe a lei e a lei está de acordo com aquele costume, ou ele está contra a lei. É um costume negativo, contraria o que diz a nossa lei, a nossa norma jurídica.